Beleza. Beleza, pessoal. Deu 4 horas aí. Bom, não veio tanta gente dessa vez, infelizmente, mas vamos prosseguir aqui com o treinamento para valorizar o tempo do pessoal que entrou no horário, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Primeiramente, alguns de vocês são caras novas, né? Digamos assim. Eu sou o Carlos, eu sou consultor de governança e administração aqui da Templo. Eu vou estar acompanhando cada um de vocês no módulo de governança corporativa e administração, ok? E hoje, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tratar novamente, que muitos de vocês estão com dúvida ou estão começando agora, a respeito ainda do primeiro módulo de garantia da operação. Tá? Então, hoje eu não vou fazer operações com slides, eu vou fazer um exercício mais prático, né? Vamos fazer exemplos aqui em cada uma das atividades para sanar todas as dúvidas necessárias, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Não, ó. Beleza, acho que o pessoal não entrou aí. Mas beleza, pessoal, vamos passar aqui novamente na primeira atividade de garantia da operação. Esse aqui é um exemplo de um cliente que já finalizou o módulo, tá? Então vamos entrar aqui na primeira atividade, ok? Na primeira atividade, a gente vai tratar justamente de garantir a operação, a infraestrutura da empresa, certo? Então, vocês vão vir aqui e vão baixar a planilha, que é basicamente um formulário de perguntas e respostas de sim ou não, e que ela é exatamente essa aqui, certo? Vocês vão cair nessa tela assim que vocês a abrirem, ok? Então, vocês vão ter acesso à estrutura física, estrutura de TI e os planos de ação. Primeira coisa que vocês vão fazer é, de fato, colocar o nome da empresa de vocês, certo? Então, eu vou colocar aqui o nome Tempo. E colocou o nome, aqui vocês podem estar vendo que tem abas aqui na barrinha inferior. Certo? A primeira que a gente vai fazer é a de estrutura física. Eu não vou preencher todas, tá, pessoal? Mas é só para vocês darem uma olhada mais a fundo. A segunda coisa que vocês vão fazer nessa aba, né? Vocês vão descrever o ambiente, a infraestrutura a qual vocês estão submetidos, né? O local de fato que vocês trabalham, ok? E aqui é a parte em vermelho. Sempre na parte em vermelho, pessoal, seja em planilha, seja em documento de procedimento, vocês devem preencher, tá? É para vocês tirarem e preencherem de acordo com a informação adequada, a informação real, material de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vou usar essa, essa mesma historinha em vermelho que já está contida aqui, né? Tempo, ok. E vou colocar em cor preta já, para supor que essa aqui já é a nossa historinha. Então, beleza. Vocês já preencheram essa característica de imóvel, que qual vocês estão se referindo, e agora vocês vão, de fato, responder as perguntas preliminares de segurança, certo? E essas respostas são de sim. A planilha ela mudou de novo? Oi? Quer que eu trabalhe? A planilha ela mudou porque quer que eu trabalhei no. Peraí, eu acho que o seu microfone, eu acho que ele está um pouco dando retorno. A planilha ela mudou novamente porque aqui eu trabalhei no. Sheila, eu acho que o seu microfone, eu não sei se é o meu fone, pessoal, mas. Vou mandar aqui. Sheila? Mandando no chat. Ah, agora voltou, agora tá dando para te ouvir. A planilha que você está trabalhando, ela mudou porque eu estava trabalhando não era essa. Sim, Tinha sim, outras ela, na verdade, informações. é só o design da planilha que mudou. São as mesmas perguntas que você respondeu anteriormente, tá? Só que agora, como você pode ver, ela tá enxuta. Certo? Só tá com as três abinhas, mas você já as respondeu, Sheila. Beleza? A gente só deixou ó, o pessoal tá entrando agora aqui. Aqui agora.
Beleza. Mas você já as respondeu, tá, pessoal? Alguns de vocês podem já ter começado, já ter preenchido, mas é que a gente realmente fez melhorias nessa planilha. Vocês não vão precisar preencher de novo, obviamente, né? Porque são as mesmas perguntas que vocês responderam, mas agora está só mais enxuta, né? Está sem todas aquelas abas poluentes ali que a maioria de vocês não cabia a resposta. Ok? Então, a primeira pergunta que nós vamos responder aqui é: a matriz está situada em casa? Certo? Se eu responder não, ele não vai dar nada aqui nessa coluna de ação necessária. Não vai me exigir nada. No contrário, se eu responder sim, ele já vai pedir para eu definir a ação. Essa ação vocês vão precisar descrever, né, aqui na parte de plano de ação. Então, vocês vão copiar a pergunta, certo? E colar aqui na parte de origem, tá? Já vão copiando aqui os itens que vocês forem respondendo, para vocês tomarem ações necessárias para cada uma dessas perguntas, ok? Vamos partir para o próximo aqui, porque ele vai ficar mais fácil de ser entendido. O imóvel é alugado, sala comercial, casa é alugado? A maioria de vocês vai ser sim, né? Então, de fato, vai precisar de uma ação. Detalhe, nem todos os itens, eles necessitam de uma mudança, tá? Na estrutura, o pessoal colocou aqui no chat. Ah, tá. Eu achei, né? Ah, Ezequiel disse que tá baixo. Ah, o áudio dela, beleza. Como eu estava falando, nem todos os itens, pessoal, vocês vão precisar fazer mudanças radicais. Não há problemas no imóvel ser alugado, tá? Então aí vocês só vão descrever uma ação que vocês tomam, no caso de talvez despejo, Jéssica pintando aí, em caso de despejo, em caso de mudança, esse tipo de coisa, vocês só vão definir essa ação aqui, tá? Então, por exemplo, em caso de despejo, despejo barra mudança, será negociado os prazos com a imobiliária. Ok? Esse já aí já pode ser uma ação, pessoal, ok? E um controle aqui relacionado. Detalhe, os significados dessas colunas a qual vocês precisam preencher, eles têm uma breve anotação em vermelho aqui que vocês podem pesquisar, tá bom? Controle relacionado, né? Isso aí é para itens que precisarem de um monitoramento mais constante. Não é o caso desse aqui, mas, por exemplo, se for um controle legal para essa questão aqui, pode ser, por exemplo, a política de gestão de mudanças. Mudanças eu falo no sentido de mudanças de processo, tá bom? Esse item pode estar contido de fato. Opa, ah tá, aqui é porque política de. Opa, tá. Ah tá, aqui é política interna. Já colocaram aqui o. Tentando bastante gente depois que eu comecei. Esse item pode estar sendo tratado de diversas formas. Como eu falei, uma política interna. Mais especificamente seria a política de mudança, de gestão de mudanças, tá, pessoal? Que poderiam estar tratando esse item de fato. Responsável aqui você pode colocar tanto o nome quanto o cargo. Eu recomendo sempre que coloque um cargo, tá? Porque as pessoas, algumas empresas têm rotatividade de funcionários, então, por exemplo, o gestor de, de operações, por exemplo. Ele é o responsável por realizar essa ação aqui, ok? Se vai demandar recursos, isso aqui vai depender, né? Bem variável, mas vamos supor aqui que a mudança custe em torno de R$ 2.000, por exemplo. Pode só colocar o número que ele já está, né? Já vai automático aqui. Nossa, tem bastante gente mesmo. Já vai ser os R$ 2.000 aqui, ele já vai preencher automaticamente em formato de moeda. Aprovação, vocês vão colocar aqui, né, o responsável por aprovar essa mudança, ok? Então, aqui, mais especificamente, vocês podem colocar o nome, não o cargo, né? Porque aí precisa de uma autorização e uma requisição mais incisiva. Então, por exemplo, eu vou colocar para mim mesmo, porque eu sou aprovador desta
dessa política de mudanças, o prazo a ser indicado, né? Então, essa aqui, opa, tem bastante gente aqui, pessoal, como vocês podem estar vendo. Mas aí vocês também aqui, vocês podem colocar a data, talvez aqui nesse caso, é muito sob demanda, né? Não é uma coisa recorrente, mas vamos supor que vamos mudar talvez no dia 14/5/2023. Tá, beleza. Tá, foi. Se essa mudança está, de fato, já sendo tratada, né? Se essa política já existe, por exemplo, se ela não existe, ela precisará ser criada. Detalhe, pessoal, esses itens são extremamente importantes porque eu pedirei evidências ao final do módulo, tá? Então a gente vai fazer uma mini auditoria e caso essa política não esteja implementada, né? Aí eu vou saber que eu realmente pedir as evidências de que essas coisas já estão sendo feitas. Tá? Então, se você responder sim aqui, aí eu vou pedir evidência. Se você responder não, eu vou verificar se você já criou essa política, né? Claro. Assim que eu responder essa mesma atividade, eu já vou disponibilizar alguns exemplos, caso vocês não a tenham, não tenham exemplos físicos dessas políticas, né? Mas, de qualquer forma, ao final, a gente vai precisar ter implementado tudo isso que vocês preencherem, tá? Ok? Ok, aqui a gente pode colocar a data, essas três últimas aqui só são respondidas caso você já tenha implementado, né? Caso não, a gente vai precisar implementar, mas aqui é para vocês avaliarem se essa ação de fato está sendo bem executada, né? Então aqui tá até uma indicação aqui, né, para você verificar a eficácia da ação. Opa, a Irene está com dificuldade de entrar aí. Já dá até uma indicação de 30 dias após a implementação, ok? No caso, eu ainda não o implementei, certo? Essa ação, tá? Para o 14/6/2023. Então, eu não vou preencher, não precisa, nesses casos, de preencher essa ação. Quem conferiu isso, né? Quem garantiu nessa data anterior aqui, é, se essa ação está sendo devidamente tomada e ela é eficaz, certo? Então, vocês vão colocar aqui o nome ou a função aqui varia muito da empresa de empresa para empresa, né? Mas é uma dessas duas opções, se é eficaz ou não, certo? Eu vou colocar aqui sim, né? Ok? Mas é basicamente o que vocês precisam fazer para todas essas ações aqui. Para cada uma delas, você vai preencher, vai responder, né? Sim ou não. Se essa resposta não definir na ação, vocês não vão precisar criar um plano de ação aqui, como eu mesmo indiquei, certo? Mas a definição de ação necessária, ela vai depender das respostas. Então, se você responder não aqui, não garante que você responder não para tudo, não vá definir ação. Depende muito da pergunta que está sendo tratada, ok? E é claro, isso aí eu vou ajudá-los, né? Eu vou conferir isso para todo e qualquer casos aí, né? E a segunda parte é a mesma coisa, só que é para a parte de TI. Tá? Então, para o pessoal que está implementando a ISO 27001, isso aqui é de extremíssima importância, né? LGPD aí, mas existem implicações que não necessariamente é só o pessoal que está implementando a ISO 27001 está sujeito. Então, a LGPD, né, como já está até indicado aqui, ela é aplicável a todas as empresas, né? Então, é sempre muito importante que todos vocês preencham isso daqui, né? Com o máximo de cuidado possível. É claro, algumas empresas vão ter itens que não vão se aplicar, então a gente já até coloca uma terceira opção que não está presente na estrutura física, que é a de não aplicável. Realmente, muitos desses itens não vão ser aplicáveis mesmo, tá, pessoal? Para aqueles que não estão, não são empresas de tecnologia, né, de serviços que envolvem muito software, hardware, né, e realmente aí não vai ser aplicável, tá? Mas é sempre bom a gente deixar uma estrutura minimamente decente, né, para a parte de TI, para que vocês não tenham problemas extrajudiciais, principalmente na questão da LGPD, ok? Então aí, de novo, eu vou auxiliá-los quanto a isso, tá? E aí, mesma coisa, pessoal. Respondeu, você vai colocar ali, aqui no caso, se eu colocar não aqui, ele vai já colocar uma ação, né?
Então, existe padrão de navegador de internet? Não. Mesma coisa. Vai vir aqui e colocar. Opa, não aqui, né? É na primeira. O que eu recomendo, pessoal, que vocês façam? E aí, é, de novo, a mesma prática, né? Vocês vão colocar ação, controle, responsável, recurso, né? No caso, esse aqui vai ter recurso zero, né? Os recursos podem ser zeros. Se eu posso definir um navegador padrão, é só eu falar, ó, todo mundo tem que usar Google Chrome aqui. Então, vai ser literalmente o custo zero. O Chrome é gratuito, né? Não vai gastar nada fazendo isso. Ok? Isso pode perfeitamente acontecer, tá? Um detalhe, pessoal, que pode ajudá-los é responder todas essas perguntas, ok? Responder todas elas e aplicar um filtro, tá? Nessas ações, para que elas só apareçam as ações, as perguntas que definiram ações. Aí vocês podem copiar tudo de uma vez aqui, né? Com tudo de uma vez e colar aqui na parte de plano de ação, tá? A gente vai fazer uma melhoria para trazer automaticamente aqui, mas inicialmente é bem fácil, é só vocês aplicarem um filtro aqui, né? Nessas colunas aqui que são necessárias, que são de títulos, né, no caso. Ok? Se alguém não saber fazer o filtro, né, então só fazer aqui, né, no caso, aí já vai aparecer um filtro aqui para você colocar, tá bom? Aí é só você definir a ação, colocar o título que você quer, né, aqui geralmente na coluna ação necessária, define a ação, e ele só vai aparecer os itens que estão para definir a ação, tá? Aí vocês copiam tudo de uma vez, fica bem mais fácil, tá? Mas é claro, se alguém tiver dificuldade com isso, depois, posteriormente, pode me pedir ajuda que eu vou ajudá-los quanto a isso, tá? Mas é basicamente isso, tá? Vocês vão fazer cada uma desses itens, tá? Cada um deles. Vocês vão analisar aqui, inclusive, é interessante analisar qual é a principal vulnerabilidade na parte de TI que você está tratando, ok? Isso aqui vai depender muito das respostas que você dá, ok? Mas é extremíssima importância, tá, pessoal? Essa primeira atividade. É um pouquinho chata, eu entendo que é um pouco chata garantir essa infraestrutura, mas ela é necessária, tá bom? Mas, depois de preenchido, vocês vão me enviar, né, aquela lógica, na primeira atividade, vocês aqui, no caso, vocês só vão preencher. Passou aqui para a parte de documentos legais, vocês vão fazer o upload dessa planilha, ok? Já com os planos de ação, tudo respondido, ok? E eu vou analisar. E aí, de fato, vão surgir as considerações, né? Eu não vou aceitar qualquer coisa, né? Eu vou analisar, vou sugerir alterações, né? De acordo com cada cada empresa que está tratando, certo? Mas só vocês fazerem o upload aqui normalmente, tá? Não tem segredo essa parte. Ok, passou isso tudo, pessoal. Essa primeira parte, dependendo do grau de complexidade a qual vocês estão envolvidos nessa planilha, tá? Vocês podem, mesmo que vocês não finalizem essa primeira parte, né, principalmente essa parte de TI, quem não for das empresas de tecnologia, vocês já podem seguir, tá? Enquanto que vocês pegam as outras informações, para vocês não ficarem parados, ok? Mas já podem seguir para a terceira atividade de passivo ambiental. Na parte de passivo ambiental, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, como está bem dizendo aqui, a gente vai investigar alguns itens a respeito de infraestrutura na parte ambiental da sua empresa, tá? Então, vocês, de novo, vão fazer download de um questionário aqui. Opa, alguém tá entrando aí também de novo, beleza. Vocês vão fazer o download aqui desse documento, e esse é o respectivo documento. É esse aqui, tá? Esse formulário de investigação de áreas contaminadas, pessoal que for da área de saúde aí, isso aí pega um pouco na parte de normas regulatórias, né, as NRs. Mas vocês vão, de fato, preencher tudo isso aqui, tá? Se a indústria instalada no local, né, sim ou não. É só marcar um X nas duas, tá, pessoal? Não tem segredo. Só colocar um X para a alternativa que convenir a vocês, né? E vocês vão preencher tudo isso daqui, tá? Vocês vão responder tudo isso. E, claro, já vão colocar as datas aqui também. Não se esqueçam das datas, tá? Aqui embaixo. E eu não vou preencher isso tudo, tá, pessoal? Porque aí vai depender muito de cada uma das empresas, mas é literalmente só marcar X aqui mesmo, tá? E aí a gente vai analisar caso a caso, ok? E ao final, não se esqueçam do final aqui,
vai aparecer para vocês colocarem a data e o responsável pelo preenchimento e investigação, que geralmente é a pessoa que está, de fato, respondendo esse questionário, tá? Vocês vão colocar aqui o nome e a data a qual esse questionário foi feito, tá? Não tem segredo. E, de novo, preencheu, na mesma atividade vai ter essa parte aqui, essa segunda, né? Que já está preenchida pela cliente aqui que já finalizou o módulo. Vocês vão, de fato, fazer o upload desse mesmo documento, tá? E aí a gente vai fazer as tratativas individualmente, tá? Algumas empresas vão pegar mais, né, essa parte de ambiental, outras menos. E se vocês viram ali, tem algumas que tem até resposta não sei, né? Porque geralmente, realmente, isso aí não tem muita aplicabilidade para boa parte das empresas, tá? Mas isso aí vai de caso a caso, tá bom? E aí vai depender, claro, se eu ver que você preencheu não sei aqui, mas ver que a sua empresa, ela de fato precisa dessa investigação, eu vou falar, ó, você preencheu não sei, mas isso precisa ser investigado. Dê início a essa investigação, fazendo tal isso, ok? Isso aí de fato também vai ser analisado, tá bom? Depois disso, pessoal, depois do passivo ambiental, vocês vão prosseguir para a próxima atividade. E a próxima atividade é para você garantir a disponibilidade de equipamentos de TI, ok? Vocês vão fazer o download, é a única atividade que vocês têm aqui, ou a única tarefa nessa primeira parte aqui, né? Vocês vão ter exemplos do porquê que vocês têm que controlar equipamentos de TI, tá? É de extremíssima importância também, tá? O vídeo, como sempre, e vão ter acesso a essa planilha, como eu falei. E essa é a respectiva planilha, tá? Vocês vão cair nessa abinha aqui, controle de equipamentos, ok? E ela vai ter essas 4 abas aqui que você vai mandando, preenchendo em sequência, tá bom? E aqui já vai ter alguns exemplos de equipamento de TI a qual você precisa estar atento, que se estiver presente você precisa mapear. Então vamos fazer um exemplo aqui ao vivo em cores. Fazer de um notebook, por exemplo. Opa, delete. Ok, nome do equipamento. Então aqui a gente vai colocar notebook, colocar em cor preta, né? Notebook, Intel, por exemplo, tá? Identificação. Essa identificação é o que mais pega aqui geralmente nessa planilha. O que que é a identificação, pessoal? A identificação a gente precisa fazer para cada um dos itens individualmente. Então, para cada um dos notebooks, você precisa estabelecer identificação justamente para a gente controlar, né, o que saiu exatamente, né, e não colocar é, como um pacote de produtos de uma vez, individualmente, né? Claro, isso vai depender das circunstâncias, mas notebook, obviamente, você vai precisar colocar uma identificação individual. Então, por exemplo, Note, vamos supor aqui que esse notebook é da área de administração ADM 01, por exemplo. Estabelecemos a identificação. Essa identificação, pessoal, ela pode estar de duas maneiras, ou as duas em conjunto. Ela pode estar presente, no caso do notebook, talvez aí um arquivo físico, um arquivo na área de trabalho para fazer essa identificação, ter alguns adesivos para identificar, que é o meu caso aqui, né? Para identificar justamente com esse mesmo código de identificação, para ficar bem mais fácil, né? É sempre bom vocês estabelecerem esse tipo de código, ok? Ou os dois, né? Como eu falei. Você coloca um adesivo e coloca um arquivo aí identificando com essa mesma identificação dentro do notebook, ok? Localização. Aí você coloca a localização, onde que esse notebook está, de fato, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa minha empresa está trabalhando de home office, então vou colocar aqui é, home office, por exemplo, na residência do responsável, por exemplo. O responsável a gente vai estabelecer depois, né? Quem é o responsável? Vou colocar aqui, beleza. Na residência do responsável. Se for departamento, aí você coloca a administração, se a empresa tiver esse nível de departamento, aí você coloca, ok? Proteção utilizada. A proteção utilizada, pessoal, ela pode variar de equipamento para equipamento. Então, por exemplo, o notebook ele pode ter diversas proteções. Então, no meu caso aqui,
eu utilizo filtro de linha. Filtro de linha é justamente aquele pente lá com várias conexões elétricas, né? E que impede o notebook de sofrer uma descarga elétrica em caso de acidente, né? Um curto. E aí o filtro ele vai queimar o filtro, mas não vai queimar o seu equipamento. Então esse é um tipo de proteção, por exemplo, para filtro de linha, por exemplo. Eu posso utilizar também capa de proteção, que são exemplos, tá? Que podem ser utilizados para notebooks. De novo, isso vai depender de cada equipamento, ok? Se é utilizado fora da empresa, sim, né? Que é home office. Departamento, então, esse aqui no caso é a administração, aqui coloca novamente, se for, se estiver no departamento físico, né, administração, aí você só repete aqui a informação, mas aqui no caso está na pessoal responsável, então esse aqui é o departamento de administração, ok? Periodicidade de manutenção, isso aqui também é importante. Manutenção, pessoal, nesse caso de TI, ele pode se materializar em diversas formas. Então, por exemplo, eu posso estabelecer ali uma cartilha de boas práticas, né? É claro, eu tenho exemplos ali que eu posso disponibilizar posteriormente de boas práticas com os equipamentos de TI. Então, nessa cartilha está designado que você precisa, por exemplo, fazer uma breve limpeza, tirar a poeira com algum pincel, né? Eu já tenho até o meu aqui preparadinho, só para poder fazer aqui um meu notebook, né? Passar aqui, fazer essa limpeza total, certo? E a manutenção também pode ser em arquivos de software, né, no caso. Então, você vai fazer uma manutenção, alguns antivírus já fazem essa limpeza por dentro, né? Então, aí você precisa estabelecer um tempo para essa manutenção, caso seja necessário, né? Alguns são sob demanda, né? Então, aí, se for sob demanda, você coloca sob demanda, ok? Mas eu vou colocar aqui, que é o ideal, aliás, mensalmente, tá? Responsável, eu vou colocar aqui, vou colocar eu novamente, né? Responsável, então, na residência responsável, está comigo, na minha casa, nesse momento. Boas práticas. Como eu falei, existem boas práticas com equipamento de TI. Então, vocês vão precisar estabelecer algumas boas práticas. Então, por exemplo, tem o 5S aí, está disponível principalmente para a indústria, né? Mas tem também cartilha de TI, enfim. Tem diversas boas práticas que vocês podem estabelecer aqui, né? Aí, de fato, vai depender de cada equipamento, né? Se você, isso aqui também não impede você de ser uma coisa mais geral, né? Então, se você tiver uma cartilha de TI disponibilizada, aí vocês podem só colocar a cartilha de TI para a pessoa que está controlando esses equipamentos acessar, né? Quais são as boas práticas com o respectivo equipamento. Mas é basicamente isso que você vai fazer, ok? Você vai preencher essa primeira parte de controle de equipamento com cada equipamento que você tiver, celulares já possuem identificação própria, né? Dependendo do código que você utiliza, do modelo que você utiliza, né? Então, se for um Motorola, tem um certo código. Se você estiver utilizando um iPhone, tem um código que você pode colocar no discador e aí ele já vai soltar uma identificação para o celular, tá? Isso aqui é muito comum para empresas que possuem celulares corporativos, tá? É muito comum isso acontecer. Mas aí vai do gosto de vocês, como é que vocês querem identificar cada equipamento, tá bom? É basicamente isso. Funciona essa primeira aba de controle de equipamento, tá? Você vai primeiro, agora, depois de ter feito isso, você vai passar para a próxima atividade, né? Que se trata da manutenção dos equipamentos de TI. Ok? E aqui ele vai explicar como é que funciona a manutenção, né? Vai falar aqui todos os dados, né? Todas as informações que você precisa, né? E aqui, inclusive, olha lá, tem uma coisa interessante aqui para vocês pegarem o código que eu mesmo mencionei, né? Para vocês identificarem. Aqui já tem o código disponibilizado para os celulares, que geralmente é esse aqui, né? Asterisco, #06, hashtag. Vocês vão obter dois códigos do celular que são individuais de cada um deles, tá? E aí vocês podem utilizar qualquer um deles na identificação aqui do controle de equipamentos, ok? Mas esse aqui não tem tarefa, justamente porque a gente vai precisar preencher tudo de uma vez. Mas apesar de não ter tarefa, eu sugiro que conforme vocês forem avançando,
vocês já vão preenchendo a próxima etapa. Então, é a próxima abinha aqui que ela se refere, tá? Controle de equipamentos. Então, esses mesmos equipamentos que você preencheu aqui, você vai precisar colocá-los no controle de manutenção. Veja que ele já tem os mesmos exemplos aqui, tá? Então, eu já vou colocar aqui o mesmo equipamento. Faz esse mesmo aqui. Colocar essas aqui. Olha lá. Então, de novo, nome do equipamento, identificação, período de manutenção, periodicidade, né, mensal, de novamente. E aqui você vai colocar, vai ser mais incisivo na parte de manutenção. Qual foi a data da última manutenção? Vou colocar que foi 13/4/2023, por exemplo. Próxima manutenção, mensalmente, então, seria 13/5/2023, tá? Como eu estabeleci que é mensal, então eu já coloco mensalmente aqui, tá? Inclusive já está chegando a data aí, no caso. Registro de manutenção, se está feito ou não, certo? Então você coloca aqui se foi feito. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar a data também, né? Se for antes, no caso, eu vou colocar que foi hoje, então a gente sobrou um espaço aqui no tempo e a gente vai fazer hoje. A manutenção eu já coloco aqui, ok? Responsável pela manutenção, não é o responsável pelo equipamento, tá bom? Quem for responsável. Algumas empresas elas deixam a cargo do funcionário fazer isso, outras pedem para o responsável de TI o fazer. Então, você coloca aqui geralmente ou o nome do responsável do equipamento, né? Ou o responsável por fazer a manutenção. Aqui é por fazer a manutenção, que pode ser o responsável do equipamento. Responsável, é, analista de TI, por exemplo. Infra, por exemplo. Ok. Geralmente quem faz isso aqui é o analista de infraestrutura mesmo, tá? Essa manutenção, porque geralmente nem todo mundo vai ter sapiência aí de saber fazer manutenção num equipamento desse, tá? Boas práticas, novamente, se vocês quiserem colocar cartilha de TI, alguma boa prática que vocês querem estabelecer, vocês podem, tá? Novamente, eu vou utilizar a cartilha de TI, ela é bastante interessante. E, ok, façam isso para todos os equipamentos. Para os mesmos equipamentos que vocês preencherem aqui, vocês coloquem manutenção, tá bom? Claro, nem todos vão precisar, né? Por exemplo, estava ali pendrive, esse tipo de coisa, nem todos vão precisar de fato de uma manutenção, ok? Muitos deles, inclusive, são descartados, que a gente vai falar sobre isso posteriormente, tá? E aí vocês podem, de fato, preencher todas essas abas. Detalhe, pessoal, essa planilha aqui que eu estou utilizando é uma sugestão. Vocês não precisam necessariamente utilizá-la aí no dia a dia, né? Se vocês tiverem alguma planilha já fazendo isso, vocês podem usar, me mandar, a gente pode utilizar também, tá? Ok, mas fizeram a manutenção de TI dos equipamentos, podem prosseguir para a próxima, ok? E aí a gente já vai pedir, né, a mesma planilha para vocês fazerem o upload dessas três primeiras abas aqui na tarefa, tá? Mas aqui a gente vai tratar justamente dos equipamentos utilizados fora da empresa. Então aqui já tem exemplos, celular corporativo, notebook, tablet, HD, entre outros. Você precisa controlar o input e o output, né? A entrada e saída dos equipamentos que vocês utilizam fora da empresa, tá? Então é essa terceira abinha dessa mesma planilha, certo? Então é a mesma coisa, pessoal. Vocês vão novamente verificar os equipamentos que estão sendo utilizados, nem todos, né, são utilizados fora da empresa. Podem haver desktops aí físicos, né, fixos da empresa, então eles não são utilizados fora, vai precisar fazer essa análise, tá? Mas no caso do notebook, ele sim. E como eu estou de home office, né, como eu bem indiquei, ele é utilizado fora da empresa, tá? Então, opa, alguém falou Carlos, eu alguma tenho coisa? uma dúvida aqui. Opa, Tá me claro. ouvindo? Sim, sim. No lugar de criar uma nova sheet para equipamentos utilizados fora da empresa, não seria melhor colocar uma coluna em controle de equipamentos e colocar se o equipamento ele é fora da empresa ou não? Porque daí depois é só fazer um filtro, daí você consegue fazer esse controle também nessa Então, nova aí, sheet.
Aí depende do gosto. A gente sugere que seja feito dessa forma, tá? Mas nada impede vocês de terem essa iniciativa, tá? Se vocês acharem melhor, se for da necessidade de vocês, tá? Eu, pessoalmente, acho melhor a gente ter mais organizados os equipamentos dessa forma, tá? Equipamentos que são utilizados fora da limpeza, justamente para a gente poder ter um controle ali, da autorização, né? De fato, desses equipamentos, da entrada e saída. Mas, se vocês gostarem de fazer isso na mesma abinha, né? De equipamentos, tudo isso na mesma aba, não tem problema, tá bom? Isso aqui é só uma sugestão, como eu falei para quem perguntou, tá? Certo? Certo. Ok, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Imagino que não. Ok, mas, novamente, pessoal, vocês podem ficar à vontade, né? Isso aqui é só uma sugestão mesmo, tá? Eu fortemente indico que utilizem dessa forma, que é mais fácil de segregar os equipamentos, tá? Mas isso aí vai da necessidade de vocês, não é nenhuma não conformidade, fazer isso de outra forma, tá bom? Local de utilização, novamente, aí vai ser a residência, né, a qual você está se referindo. O pessoal está de home office. Justificativa. Por que que ele está saindo da empresa? Porque está de home office. Exatamente. Justificativa é o home office. Então, muitas empresas utilizam isso. Usuário. O usuário, pessoal, é o responsável de fato pelo equipamento. É a mesma coisa, só está com uma nomenclatura diferente. Ok? Então, aí, no caso, seria eu, novamente. Tá? Responsável pela autorização de deixar o equipamento, né, a ser utilizado fora da empresa. Isso precisa ter uma autorização prévia para você utilizar esse equipamento. Então, aqui pode ser o setor de compras, por exemplo, talvez analista de compras. Eu gosto de falar sobre analista, né, como estudando, né? Analista de compras, por exemplo, ele pode autorizar, claro, se for, né, da, do escopo dele, né, mas esse aqui é só um exemplo. Quem que for o responsável pela autorização, a data de validade dessa autorização, é sempre importante de autorizar, colocar a data de validade nas autorizações, né? Então, eu vou colocar aqui um ano, por exemplo. Geralmente, aí o pessoal que não costuma, não fica legal a gente colocar uma autorização muito recorrente de um mês, porque senão fica bem desgastante de fazer isso aqui a cada mês, claro. Ok? De novo, você pode colocar boas práticas, tá? A qual você está falando sobre os equipamentos utilizados fora da empresa. Então, aqui eu posso colocar, além da cartilha, eu posso colocar utilizar a bolsa fornecida por empresa na entrega de um update, por exemplo. Tá? Além da cartilha, só para a gente não ficar na mesma cartilha de TI, ok? A gente ser mais específico. Ok? Mas, de novo, pessoal, a mesma coisa, vocês vão fazer isso para todos os equipamentos que forem ser utilizados fora da empresa. Se for desktop, se for coisa fixa, vocês não coloquem aqui. Isso aqui é só para notebooks, celulares, pendrives, enfim. E pendrives vocês podem achar estranho, né, depois dessa autorização, mas justamente porque pendrives podem conter, HDs podem conter informações sensíveis da empresa. Tá? É por isso que vocês precisam ter um pouco desse controle aí, tá? Pode não parecer muito importante, mas de fato é, ok? E aí, pessoal, vocês de novo vão fazer um upload, tá? E aí vocês, de tudo que vocês preencheram, vocês vão fazer o upload dessa planilha, dessa mesma planilha aqui, de controle de equipamentos, ok? Até essa terceira aba preenchida, tá? Vocês vão depois preencher essa quarta aba aqui e vocês vão fazer retornar o upload, mas é porque no descarte vocês precisam fazer umas coisinhas a mais, tá? Por isso que a gente parte a partir daqui, tá? De novo, aí eu vou mandar para mim, eu vou analisar para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa fora, se tem alguma coisa incoerente, eu vou fazer toda essa análise, certo? E se for necessário, a gente vai ter uma comunicação ali para a gente arrumar. E detalhe, pessoal, tudo que a gente está fornecendo aqui precisa ser colocado em prática. A gente sabe que alguns de vocês não estão no zero aí, né? Não fazem esse controle do zero, mas precisa implementar, porque aqueles que não tiverem nenhum controle desse tipo aqui. Isso precisa ser implementado, tá bom? Então, a partir desse primeiro preenchimento, não abandonem a planilha. Vocês
continuem fazendo o fazendo de fato, né? Preenchendo essas mesmas planilhas aí para controlar, para facilitar todo o entendimento, porque isso aí é uma não conformidade numa certificação, tá? Se vocês não tiverem esse controle, isso aí, se vocês não tiverem um controle, mesmo que seja básico do planilha, não tiverem um sistema, não tiver esse controle, é uma não conformidade, tá? Ok, analisamos, pessoal. Agora a gente vai partir para a parte de descarte, e é um item extremamente importante. Aqui, pessoal, a gente vai tratar do descarte de equipamentos, ok? Então a gente vai, vocês vão de novo ter todas as informações a qual vocês podem possivelmente querer, né? Mas o que interessa para nós é fazer esse controle de descarte, tá? Então, é claro, não vou descartar meu notebook, né? Mas vocês podem utilizar muito para pendrive, vocês podem utilizar teclado, mouse, e alguns desses itens aqui podem ser descartados. E eles precisam ser descartados por dois motivos. Primeiro, pelo motivo da LGPD novamente, né? Porque se for um HD e um pendrive, pode ter informação sensível. O segundo motivo é porque podem acarretar problemas ambientais, né? Por causa dos materiais circuitos, né? Os fios que estão aqui podem gerar degradação ambiental, ok? Uma dica de ouro, inclusive, pessoal, é que boa parte dos itens descartados, eles são dessa natureza, mouse, teclado, enfim, itens pequenos, tá? E algumas universidades, isso na cidade de vocês tiverem universidades, muitas vezes o setor de engenharia delas, elas recolhem esses itens para serem descartados e eles fazem ou reutilizados, tá? Isso pode acontecer também. Eles utilizam isso, eu, por exemplo, tive que fazer isso para fazer placa de circuito, esse tipo de coisa. Eles fazem esse descarte e muitas dessas universidades dão até bonificação para você estar descartando da maneira correta, entregando para eles lá e eles te entregam um recibozinho, tá? É uma boa saída para quem não quer contratar uma empresa para fazer grande descarte de equipamento de TI, tá? É bom procurar essas universidades que boa parte delas tem. Aqui, não sei se alguém trabalha aqui perto de Pouso Alegre, Minas Gerais, Santa Rita, ou Inatel, por exemplo, faz as campanhas de recolhimento desses equipamentos, tá? Mas não é só a Inatel, muitas delas fazem também. Então, eu recomendo fortemente que vocês, de fato, procurem saber a respeito disso, tá? Porque aí vocês, além de não estar gastarem nada, vocês podem receber bonificação, ok? Mas, novamente, pessoal, a mesma coisa. Vocês vão colocar nome do equipamento, na mesma forma que alguém colocou aqui. Deixa eu ver aqui. No pendrive, mas no meu, eu uso meu celular pessoal e tenho acesso ao drive da empresa. Pois eu preciso fazer um envio de alguma documentação específica cliente. Com esse acesso, não preciso estar com o Note o tempo todo. Nesse caso, como documento acesso? Ó, tá, passei. Ah, tá sem áudio. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. As informações sensíveis da empresa, você mencionou o pendrive, mas no meu caso, eu uso meu celular pessoal. Aí é um item que a gente vai tratar lá, Jéssica. Lá na primeira planilha de garantia de operação, é um item específico ali na parte de TI, tá? A gente precisa tomar algumas precauções de segurança, tá? Lá na parte de TI, tá? Não dá para a gente passar por tudo, né? Eu vou recomendar que a gente veja isso individualmente, tá? Mas a gente precisa, de fato, tomar algumas ações de segurança, como, por exemplo, instalar antivírus, garantir que essas documentações estejam de acordo, devidamente protegidas, né? Principalmente se for por WhatsApp. Alguns documentos do WhatsApp são salvos no celular, não no WhatsApp, mesmo que ele tenha criptografia, então ele proteja as conversas. Não protege o celular, então tudo isso precisa estar de acordo, tá? É, Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta. A gente realmente vai tratar disso aí, é um caso bem específico, lá na primeira parte de garantia da operação, tá, Jéssica? Se você conseguir mandar um ok, se você não entendeu, seria a primeira parte, tá? A primeira, literalmente a primeira parte, tá? Acho que você não sei se você estava, mas a gente vai passar por isso aí na primeira parte ali de garantindo infraestrutura de TI, tá bom? Mas, novamente, pessoal, continuamos. Notebook, identificação de praxe, data da inspeção, né? A data que vocês colocaram para inspeção desse equipamento que vai ser descartado, informação sigilosa, se for contida, né? A ação, né, realizada, né? A destruição, se foi realizada ou não.
responsável, que pode ser tanto, como eu falei, a universidade quanto as empresas capacitadas para isso. Você já coloca os nomes delas aqui e as boas práticas para o descarte, tá bom? Existem boas práticas para descarte, inclusive tem até uma legislação, se eu não me engano, é NR7, não lembro, para essa que estabelece algumas boas práticas para esses descartes de equipamentos, tá bom? Mas além disso, pessoal, vocês também vão precisar fazer o seguinte: vocês vão baixar esse documento, que eu não baixei anteriormente, porque eu esqueci, mas vocês também vão precisar criar um procedimento de infraestrutura geral. Então, vocês, aqui, toda a parte em vermelho, vocês vão substituir pela organização de vocês, né? Colocar logomarca e tudo mais. E aqui já é uma sugestão para vocês utilizarem. Quem não tem aí, pode utilizar essa parte à vontade, tá bom? Quem tiver já um procedimento desse aqui, já pode mandar o que tiver aí, tá? Aqui é só uma sugestão, como eu falei. E aqui, de fato, vocês vão preencher tudo que for necessário. A maior parte vocês só vão usar, vocês não vão precisar nem preencher nada, como vocês estão vendo, não tem nada em vermelho. Mas, organização, certo? E aqui na parte de controle de acesso, vocês vão precisar colocar, além do nome, vocês vão descrever como é que é o acesso, né? A, a empresa, ao final ali do módulo, eu vou pedir para vocês fazerem um vídeo, né? Da entrada, da entrada da empresa aí, para verificar como é que funciona, mas aqui vocês vão descrever todo o controle de acesso que tiver. Se não tiver, a gente vai fazer uma coisa juntos aí, tá bom? Mas é bem simples aqui. E, de fato, histórico de alterações, isso aqui é importante para poder manter uma constância, saber o que foi feito em cada data, né? Então, você vai colocar a data aqui a qual você criou o documento, para quem tiver do zero, e a revisão. No caso é um aí, por exemplo, ou zero, depende da nomenclatura que vocês quiserem utilizar. Isso aí vai também, de novo, do gosto de vocês. E aqui, de fato, vocês vão colocar a aprovação do documento, histórico que foi feito, né? E aí, de fato, me reenviar, né, na atividade, para eu poder avaliar tudo isso. Ok? Na última parte, pessoal, a gente vai tratar de manutenção. Ah, mas, cara, você não falou de manutenção anteriormente? Sim, mas aquele lá se tratava de manutenção de equipamentos de TI, ok? Não eram equipamentos normais. Então, aqui já está até falando assim, que a manutenção de um carro, né? Enfim, se trata desses equipamentos que não de TI. A planilha que eu me refiro é essa aqui, que vocês vão fazer o download. Então, aqui vocês vão ter acesso a um aspecto financeiro, né? A quantidade de manutenções que vocês fazem por mês e são separadas em preventivas e corretivas. Preventivas é quando você faz manutenção recorrente, né, para que não haja erros. Manutenção corretiva, como o próprio nome sugere, é para corrigir o erro que já aconteceu, tá bom? Então aqui tem duas abinhas para você separar isso daí, ok? Aqui já tem algumas coisas aqui já preenchidas, né? Automaticamente. Então aqui ar-condicionado, se tiver identificação, nem todos eles precisam de identificação, como filtro de água, caixa de água, não precisa, né? Mas aqui caixa, carro Onix, esse aqui na verdade precisa. Isso aqui geralmente seria a placa do carro, né? Então vocês podem colocar a placa do carro aqui como está descrito aqui, né? Mesma coisa, identificação, local, tipo, né, dessa manutenção, se trata-se de manutenção preventiva que é feita externamente, ok? Periodicidade, mês, está tudo aqui preenchido, tá? Isso aqui vai estar disponibilizado para vocês, ok? Isso aqui, tempo de parada de máquina, pessoal, é extremamente importante para aquelas empresas que são indústrias, né, empresas, e essas manutenções podem parar máquinas, fazer ela parar de funcionar e pode parar a linha de produção inteira, tá? Isso prejudica um pouquinho, mas é necessário de ser feito. Então, você vai colocar a quantidade em horas que essas máquinas pararam de fato, tá? Para vocês poderem, de fato, balancear a linha, né? Calcular o takt time, fazer toda a questão de PCP aí, né? Colocar o valor dessa manutenção, a próxima manutenção, né? Porque trata-se de manutenção preventiva, então você precisa colocar a próxima manutenção responsável, né, por essa manutenção e observações, tá? Não tem segredo, literalmente. É muito parecido com a de TI, mas, claro, aí a gente precisa ter um cuidado maior aí, porque trata-se geralmente de equipamentos periculosos, muitas vezes, né? Apesar de ser fio de água, caixa de água aqui, que estão servindo de exemplo, mas podem ser outros equipamentos que são periculosos, tá bom?
Corretivo a mesma coisa, pessoal, só que aí você não vai precisar, de fato, estabelecer uma data de recorrência, né? A próxima data de manutenção. Então, aqui vocês, deu defeito no carro ali, a gente não sabia, deu defeito no carro. Aí vocês vão registrar esse carro, vão colocar, mano, a identificação, o local, tipo, né, se foi externo ou interno. Incidente, aconteceu, pode acontecer de novo? Não, se foi uma coisa muito esporádica, então coloca não. Mês, ano, data de realização, né, então março, então já está tudo aqui. Tempo de parada de máquina, né? Então, 16 horas. Aqui deve se tratar geralmente de uma empresa que esteja trabalhando com entregas, né? Então, por isso, 16 horas de manutenção, e por isso ele é considerado uma máquina. R$ 1.600, né? Então, doeu um pouquinho no bolso do cidadão aqui. Responsável por essa manutenção e observações, tá? Sem segredo nenhum, pessoal. Essa planilha aqui, apesar dela poder ser, claro, alterada por vocês, eu recomendo que vocês deixem o mesmo. Vocês podem alterar, por exemplo, essa data de realização. Não quero colocar mês e data, quero só colocar essa data de realização aqui. Aí vocês podem excluir essas duas colunas sem problema, tá? Mas aqui é só um exemplo mesmo, só uma sugestão, ok? Preenchido, pessoal. Próxima atividade é só vocês, de fato, submeterem a minha avaliação, da mesma forma que vocês fizerem todas as atividades anteriores, tá? E esse é literalmente o fim. Aí depois vocês literalmente vão para o checkpoint final de fase e consultar o seu Drops, pessoal. Em detalhe, eu gosto sempre de falar sobre esse Drops aqui. O Drops, ele é interessante porque dependendo do engajamento eu posso colocar Drops aí para vocês, né? Dar Drops para vocês que vocês vão poder trocar em descontos. E detalhe, nós temos um ranking ali no site que estão os clientes que estão com mais drops, né? E que vocês que serão agraciados com uma viagem de navio, tá? Então aí o interlocutor, no caso, né? O interlocutor responsável por essas atividades vão ganhar uma passagem de navio que eles vão poder trocar aí, né, as datas, definir datas e tudo mais, tá? E além disso, quem não ganhar pode de fato trocar por descontos, tá bom? E aí a gente possa avaliar dar mais drops caso a pessoa estiver engajada. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Que se trata a primeira fase. Eu decidi colocá-la de novamente, né, mesmo do mês passado, porque eu notei que muitos de vocês estão com muita dificuldade nessa primeira parte. Espero que tenha ajudado vocês inicialmente, tá? E agora eu vou abrir para dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa primeira atividade, ficou tudo claro? Tudo bem? Podem ficar à vontade, pessoal, não tenham medo. Tudo bem, pessoal? Bom, mas como sim? É, alguém falou alguma coisa? Ezequiel? Ezequiel? Tá saindo meu áudio aí? Sim, sim, estou ouvindo. Tá. Com relação à parte de descarte ali, tipo, no caso de descarte de mouse, teclado e tal, sim, pode procurar essas universidades. Mas Sim, no caso sim. de descarte tipo, de HDs, É, equipamentos de aí o mais recomendado é que vocês ou contratem uma empresa para fazer isso, existem empresas que fazem isso, ou vocês selecionem o responsável aí de vocês para fazerem esse descarte. E aí, de fato, vocês vão precisar descrever naquele procedimento que eu mostrei, né, como é que funciona, como é que vocês estão fazendo esse descarte. Se for uma empresa contratada, vocês só falam, ó, a gente contratou uma empresa que faz o descarte. certo, certo. Eu teria São opções que vocês podem tomar, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Deixa eu parar aqui. Compartilhar. Ver se alguém mandou mensagem aqui no chat. Deixa eu parar também.